Olá a todos, meu nome é Antônio Zagheni, eu sou cardiologista, trabalho com imagem cardiovascular aqui na cidade de Joinville, nos hospitais Dona Helena, no Centro Hospitalar Unimed e também na Clínica Imagem Centro. Gostaria muito de agradecer à equipe do MRI Online pelo convite de participar desse curso, especialmente ao Mazola, e desejo a todos um bom curso e um bom aproveitamento. A minha aula vai tratar, a primeira delas, a respeito de anatomia e fisiologia do coração, voltadas, obviamente, para o exame de ressonância magnética. Declaro, obviamente, não haver nenhum conflito de interesse. E, localizando, então, o coração na sua posição anatômica, ele situa-se na porção inferior do mediastino médio, em posição oblíqua, né, e estando posicionado mais à esquerda, né. O que a gente nota, essa região mais posterior do coração, ela fica mais central, e o ápice cardíaco ele se dirige, se aponta, né, para o lado esquerdo de forma oblíqua. O coração, então, ele possui 4 cavidades, né, dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Relembrando, então, que o sangue chega ao átrio direito através das veias cavas, né, cava superior e cava inferior. Ele atravessa a válvula tricúspide, chega ao ventrículo direito, onde então ele é bombeado através da válvula pulmonar para a artéria pulmonar, que se bifurca nos seus ramos e vai levar então esse sangue que é venoso, né, vai levar para os pulmões, onde lá ocorre a hematose e o sangue então retorna ao átrio esquerdo através das veias pulmonares. Um sangue então já oxigenado, né, chega ao átrio esquerdo e passa pela válvula mitral, chega no ventrículo esquerdo, onde então é bombeado através da válvula aórtica para dentro da aorta, alcançando então a circulação sistêmica e inicia um novo ciclo. Ainda com relação à anatomia cardíaca, para nós que trabalhamos com imagem, especialmente a ressonância, é interessante conhecer as camadas que compõem o músculo cardíaco, o tecido cardíaco, né? Então, o coração ele fica situado dentro do saco pericárdico, né? E esse pericárdio ele é composto por uma dupla lâmina, né? Sendo que uma delas tem uma relação, olhando de fora para dentro, então, né? Tem uma maior relação com a parede torácica e nós chamamos então de pericárdio parietal, né? Ele fica. A outra camada do pericárdio ela fica mais relacionada ao músculo cardíaco, então nós chamamos de pericárdio visceral. E existe entre essas duas camadas do pericárdio, então, um espaço, né, um espaço pericárdico, que na maioria das vezes é imperceptível, né, mas aqui contém uma certa quantidade de líquido, que eventualmente até aparece nos exames, mas a finalidade disso é permitir que o coração deslize livremente, né, aqui dentro do saco pericárdico para desempenhar a sua função, né, de contração e relaxamento. Bom, depois do pericárdio, então, nós temos a camada muscular, que chamamos de miocárdio, e depois temos uma camada mais interna, que tem contato com o sangue, que é conhecida como endocárdio. Ainda de interesse para nós é a questão do sistema de condução do coração, né, com o seu estímulo elétrico, porque o exame de ressonância e até mesmo de tomografia, atualmente ainda eles são acoplados, né, são trigados ao sinal eletrocardiográfico, né, então, nós temos um sistema de condução no coração, obviamente ele não é visível nos exames, mas só para entender como funciona aqui, né? Então, existe uma região chamada nó sinusal, que fica no teto do átrio direito,
Tem o nó atrioventricular, que fica na região entre os átrios e ventrículos, né? E depois tem o feixe de His e os ramos do feixe de His, né? Que vão levar o estímulo elétrico aqui para a região dos ventrículos, né? O estímulo nasce aqui no nó sinusal e ele despolariza a musculatura atrial, fazendo com que ela contraia. O estímulo então chega aqui no nó atrioventricular, onde ele aguarda alguns milissegundos, um pequeno espaço de tempo, e depois ele continua para os ventrículos, né? Para que haja uma certa sincronia, para que quando os átrios estejam contraindo, os ventrículos estejam relaxando, e quando os ventrículos estiverem contraindo, os átrios estejam relaxando, para que o coração desempenhe essa função de bomba, né? Então funciona mais ou menos assim. Aqui o nó sinusal gera o estímulo elétrico que se propaga pela musculatura atrial, né, fazendo a sua despolarização. O estímulo então chega aqui no nó atrioventricular, né, que a única maneira do estímulo elétrico passar para os ventrículos é através do nó atrioventricular. Os átrios são isolados eletricamente dos ventrículos, né? Então o estímulo chega no nó atrioventricular, ele é retardado um pouquinho e depois é liberado para os ventrículos, fazendo com que haja, né, uma alternância de contração, né? Observe que quando os átrios contraem, os ventrículos relaxam, e quando os ventrículos contraem, os átrios estão relaxando, né? Essa despolarização da musculatura do miocárdio, né, que gera as ondas do eletrocardiograma, que aqui nós vemos como a onda P. A onda P ela é o resultado da despolarização dos átrios, né? Depois nós temos esse intervalo de tempo aqui entre a onda P e o início dessas outras ondas que são chamadas de complexo QRS. Esse intervalo é o intervalo que o estímulo fica retido lá no nó atrioventricular e aí ocorre a despolarização dos ventrículos, gerando o complexo QRS. Em seguida, nós temos a onda T, que representa a repolarização dos ventrículos. Como aqui aconteceu a despolarização, a onda T é uma onda que indica a repolarização. A repolarização dos átrios, né, ela acontece aqui junto com o QRS, então ela não é perceptível, né? Na ressonância, devido a características do campo magnético, da posição dos eletrodos, nós muito frequentemente não enxergamos a onda P e eventualmente não enxergamos a onda T também. A única onda mais visível é o QRS, mas é exatamente esse complexo QRS que é o que a máquina usa para fazer a acoplagem, né, da aquisição. E aqui como nós enxergamos isso no exame de ressonância, né? Bom, os planos de secção que são utilizados no exame, além dos já conhecidos planos axial, coronal e sagital, existem os planos próprios do coração, né? O coração, ele, de certa forma, lembra o formato de uma bola de futebol americano, né? Então, ele tem um eixo mais alongado, né? Um eixo longo, e tem, se nós cortarmos a bola de forma transversal, né? Teríamos um eixo curto, né? Então, é exatamente assim que nós chamamos os planos de secção, onde nós cortamos o coração no seu maior eixo, nós chamamos de eixos longos, e quando cortamos o coração no seu eixo menor, chamamos esse plano de eixo curto. Essa região mais posterior do coração nós chamamos de base, uma região mais aqui próxima aqui da desembocadura das veias, né? E a região mais na ponta do coração costumamos chamar de ápice. E esses são os cortes tradicionalmente obtidos, assim, os cortes clássicos, né?
aqui no caso do eixo longo, né, que seria o 4 câmaras, onde nós vemos as 4 cavidades cardíacas, né, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Nós enxergamos o outro corte aqui, é o 2 câmaras, onde nós podemos ver o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, né, somente 2 câmaras, então por isso o nome. E o 3 câmaras, onde nós podemos ver o ventrículo esquerdo, parte do ventrículo direito e o átrio esquerdo, né? Então, por isso 3 câmaras. Também podemos ver a aorta, mas ela não é considerada uma câmara cardíaca, né? Aqui, só para efeito de observação, observem como a diferença do ventrículo direito e o ventrículo esquerdo com relação à espessura da parede, né? O ventrículo esquerdo tem uma massa muscular bem superior à do ventrículo direito, que quase é imperceptível, locais que a parede é tão fina que quase nem aparece, né? Isso se deve pela o ventrículo direito, né, nas câmaras direitas, trabalha com pressões muito baixas, né? A pressão da circulação pulmonar é bem menor do que a pressão aqui no lado sistêmico, e por isso essa diferença de massa muscular, e que serve para a gente ter uma ideia de qual câmara é qual aqui, né? Novamente aqui com referência ao que é base e o que é ápice, né? As regiões mais posteriores, né? Nós nos referimos a elas como a região mais basal do coração, e as regiões mais próximas da ponta nós nos referimos como as porções mais apicais. É possível ver algumas válvulas, principalmente essas imagens aqui estão estáticas, mas na realidade elas são derivadas de imagens em movimento, e nessa situação, quando está em movimento, fica mais fácil de ver as válvulas, né? Então aqui separando o átrio direito do ventrículo direito, nós veremos a válvula tricúspide. Aqui temos a válvula mitral, né, separando o ventrículo esquerdo do átrio esquerdo. A mesma coisa aqui, válvula mitral, né, que também está aqui. E aqui nós, na raiz da aorta, temos a válvula aórtica, né, no 3 câmaras. No eixo curto, né, então são cortes desse tipo, né. Nós podemos notar aqui, podemos dizer que aqui é a região basal, porque podemos ver as válvulas, aqui é a válvula mitral, né? Aqui podemos ver um pouquinho da válvula tricúspide, né? Então, se estamos próximo das válvulas, estamos numa região mais basal, então aqui seria um eixo curto dos ventrículos, né? Numa situação mais basal. Aqui numa região mais média, observem a presença dos músculos papilares, né? Isso indica que é a porção média do ventrículo. E também aqui no ápice, onde não vemos nem válvula e nem músculo papilar, e já é uma região onde a cavidade já está menor, né? Então é a região apical. O ventrículo esquerdo, ele também, nós nomeamos as paredes, né? Então ele tem 6 paredes, e podemos notar aqui no corte 4 câmaras, né? Aqui na região do septo, essa é a parede chamada inferoseptal. Essa região mais lateral é a parede anterolateral. Isso no 4 câmaras. No 2 câmaras temos a parede anterior e a parede inferior. E no corte 3 câmaras nós temos a parede anteroseptal e a parede inferolateral. Essas paredes, elas ainda são segmentadas, né? Nós, por exemplo, a parede inferior possui um segmento basal, um segmento médio e um segmento apical, né? Basal quando está mais próximo dos planos da válvula, porção média quando nós estamos a nível dos músculos papilares, e a região apical lá no ápice. A mesma coisa a parede anterior, e assim com todas as paredes. Nós ainda dividimos cada parede, então, em 3 segmentos. Um basal, então, um segmento médio e um segmento apical. Então, aqui é o segmento basal anterior, segmento médio anterior e o segmento apical anterior.